Olá, boa noite a todos, sou o pastor Rogério, mais uma vez vim aqui para poder compartilhar com os irmãos a pedido aí do nosso querido irmão pastor Valdir Gildo e o Instituto Religare. No outro momento eu pude falar um pouco, participar um pouco, trazer aí um momento sobre tricotomia e dicotomia. E nesta noite eu quero poder falar um pouco sobre antropologia, que é o estudo do homem. E nesse pouco da antropologia que eu vou falar também vai estar relacionado um pouco com um tema que eu já compartilhei com vocês sobre tricotomia e dicotomia. Também gostaria de estar ressaltando aqui sobre o tema que eu trouxe anterior. Da onde que é a fonte, de onde que eu tirei, da onde que eu comecei com a introdução, da onde que eu trouxe a definição. Eu trouxe desse material aqui, Teologia Sistemática, ou melhor, uma introdução da Teologia Sistemática de Millard Erickson, tá? Foi dessa fonte que eu trouxe o que eu pude falar um pouquinho de tricotomia e dicotomia. Então eu estava lendo esse material, excelente material, uma breve introdução de teologia sistemática. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês e também mostrar a fonte. Qual é a fonte? A fonte é essa. Teologia Sistemática, Frank Ferreira e Alan Might. Essa aqui é completa. Essa aqui ele vai abordar todo o nosso sistema religioso brasileiro, os ministérios, as igrejas brasileiras, tudo está pautado aqui nessa obra do Frank Ferreira, Teologia Sistemática. Ele vai abordar trazendo um estudo bíblico, histórico, e depois uma aplicação da teologia sistemática Antigo Testamento e Novo Testamento. Bem ampla, bem explicativa dentro do nosso contexto brasileiro. Falando um pouquinho de antropologia, o homem, século XXI, moderno, deseja muito se cuidar, deseja muito longevidade, deseja muito conquistar, E o homem hoje no século XXI está aí conquistando espaço. Vivemos uma era digital, muitas coisas têm mudado, inclusive aí desse período que nós vivemos aí de 2020 para cá. O homem tem mudado seu pensamento, a forma de ver a Deus, o seu próximo, a sua relação familiar tem mudado muito. As ideologias têm se mudado, tem surgido cada pensamento aí recentemente que a gente precisa dar uma parada, dar uma refletida. Qual o destino que está sendo tomado entre tudo isso? Bom, gostaria de estar fazendo a leitura aqui da teologia sistemática que eu acabei de apresentar, que vai tratar um pouco da relação entre o corpo e o espírito. O corpo formado, o corpo humano e o espírito. O que Frank Ferreira fala aqui nesta obra e o que as escrituras nos mostram, o que nós pensamos a respeito de tudo isso. Seguimos aqui o modelo de Erickson, chamado de unidade condicional. Frank Ferreira cita aqui o nosso irmão teólogo Millard Erickson, ou unidade psicossomática. Isso quer dizer que o normal para o ser humano é a união do espírito e do corpo. Nós, como eu falei, passado, corpo, alma e espírito. De tal forma que a distinção entre os dois nem sempre é possível. Portanto,
A mente depende do funcionamento físico do cérebro, mas a fisiologia do corpo pode ser profundamente afetada pelo estado da mente. Somos seres pensantes, raciocinamos, idealizamos, tudo isso através dos nossos pensamentos. Estudamos a física, metafísica, os astros, os animais. E a antropologia é o estudo do ser humano, né, que está em evolução constantemente. O ser humano que tem as suas limitações, né, o ser humano que passa aí por um período de uma pandemia, epidemia, agora já é endemia, e o ser humano precisa estar vivendo, combatendo essas doenças, né? O ser humano está aí cada vez mais crescendo, progredindo, conquistando, e essa conquista nós vemos até aí nos espaços, né? Foi a Lua, enfim, o ser humano é esse que está sempre buscando uma evolução, uma progressão. Mas uma não pode ser reduzida à outra. Não obstante, essa união pode ser dissolvida pela morte. Embora esse estado seja atualmente anormal. A união entre o corpo e o espírito será restaurada na ressurreição. Portanto, o corpo não é apenas um lugar habitado por um espírito que pode e deve ser liberto dos agrilhões do mundo físico. Isso, segundo a Bíblia, é um estado inferior. Ao se tornar uma alma vivente, o ser humano foi constituído como um ser integral. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, mostra que existe uma diferença entre o homem interior, alma, e o homem exterior, corpo. O sofrimento do homem exterior pode ajudar na renovação espiritual do homem interior. O homem interior precisa do corpo físico e não é completo sem ele, mesmo que possa existir sem ele. Paulo afirma que a alma continua depois da morte, que é a saída da alma do corpo. O corpo pode influenciar o espírito, de modo que o espírito age segundo os desejos do corpo. Mateus 26, 41. Por outro lado, as sensações físicas podem ser a razão pela qual o espírito fica mais maduro e puro, como no caso do espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12, 7. As concupiscências da carne lutam contra o espírito, 1 Pedro 2,11. Também o espírito pode afetar o corpo, Romanos 12, versículo 1 e 2. Mostra que a renovação do homem interior capacita o oferecimento do corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O resultado da expiação deve ser a glorificação de Deus em nossos corpos. 1 Coríntios 6, 20. Existe, portanto, um relacionamento íntimo entre o corpo e o homem interior. Mateus 10, 28. Jesus disse que o corpo é mortal, mas que o homem não tem o poder de matar o espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8, é a passagem clássica que ensina a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo. Filipenses 1, versículo 21 ao 23. Bom, nós como crentes, cristãos, servos de Deus, cremos sim numa ressurreição, cremos sim numa restauração, cremos sim num corpo glorificado, o mesmo corpo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Nós também, como seus servos, como aqueles que o seguimos, professamos a fé nele, na obra da redenção que ele realizou na cruz,
também será para os seus, a qual ele chamou e escolheu para estar aqui para a glória do nome dele. Todos nós estamos propensos, né? Todos nós estamos aí vulneráveis a algum momento da nossa história aqui na humanidade a sofrer, né? Por uma enfermidade, por um vírus, tantas coisas vão ocorrer na humanidade que vai fazer com que esse corpo físico nosso sofra, né? Vai se passar-se o tempo, vai chegar as rugas, as velhice, a fraqueza, e o ser humano ele sempre está buscando meios, métodos, né? Para que essas rugas, essas fraquezas, essas debilidades venham ser retardadas, né? Venham ser diminuídas. Isso é o ser humano. Esse é o ser humano que busca a longevidade, busca a eternidade, mas aqui. E a eternidade já foi prometida a nós, né? E essa eternidade prometida a nós não é aqui. O ser humano quer permanecer aqui. Nós que cremos em Deus, nós que sabemos quem é o nosso Criador, cremos numa eternidade, mas essa eternidade não é aqui nessa terra. Essa eternidade é uma promessa que nós estaremos no céu, na glória com o Criador. E a humanidade busca sempre prazer aqui, contentamento aqui, desejos aqui, longevidade aqui, meios, métodos para evitar que esse momento chegue, né? Esse momento chegue na sua vida. O ser humano cada dia mais está sendo estudado, o ser humano está cada vez mais sendo pesquisado para que venham conseguir esses resultados desejáveis de ele permanecer aqui ou conquistar cada vez mais espaço aqui. E uma coisa é bem certa, nós vemos que cada vez mais a moral, né, se decai, cada vez mais moralmente o homem está se decaindo e cada vez mais o próprio ser humano se destrói a si mesmo, né, se destrói a si mesmo, se destrói a criação que contribui para que o homem permaneça aqui, o ser humano também está destruindo. E isso, sem muito a gente precisar analisar, pesquisar, a gente vê que é um ciclo que está acontecendo e está se degradando continuamente. Que cada um de nós possamos ter essas reflexões, como eu disse no outro vídeo também, inteiro cuidado, corpo, espírito e alma. Que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver quais são os nossos interesses, que nós mais queremos. Ajudar o nosso próximo, cuidar da criação de Deus, cuidar de nós, de nossa família. E nós sabemos que nós podemos, conseguimos, com a ajuda e graça de Deus em nossas vidas. O amor que Deus tem para com nós, ele é imensurável. É um amor que não tem explicação. É este amor de Deus, quando nós compreendemos, que nós conseguimos amar o outro, cuidar de outro, aconselhar o outro, ajudar o outro, né? Fisicamente, espiritualmente, moralmente. Só conseguimos e podemos quando olhamos para o Criador, né? Conhecemos a nós mesmos quando passamos a conhecer o Criador. Conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, nós conhecemos o nosso próximo. E assim nós podemos ajudar o nosso próximo. Que cada um de nós, eu e você, né, possamos nos unir nesse conhecimento, né, antropologia, estudo do homem. Sabemos quem nós somos, corpo, alma, espírito, somos seres desejosos. Algumas das vezes ficamos vazios, caímos numa depressão, caímos num sentimento tão ruim e precisamos de irmãos, amigos, né? Precisamos de um momento de espiritualidade, de uma busca de um Deus, né? Que vem a nós, nos põe de pé, nos cura,
nos traz um emocional saudável, nos faz pessoas diferentes. Esse Deus é quem pode transformar cada ser humano, holisticamente, corpo, alma, espírito. E que nós possamos sempre buscar nele, Deus, que é o Criador, que conhece cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, de poder estar aqui contribuindo aí com o projeto Religare, e que nós possamos continuar mais uma vez aí em alguns outros assuntos, alguns outros temas, e que possa ser contribuído para vocês o que eu acabei de mencionar dessas duas obras importantes aqui, do pastor Frank Ferreira e da teologia, Introdução à Teologia de Milhares Hertz. Muito obrigado, boa noite.